São 6 horas da manhã. O sino nunca erra. Temos a ocasião de começar mais uma linda semana juntos para um despertar inspirado. Não faz muito tempo, uma grande autoridade de Estado, um homem muito importante do nosso país, disse que leu a alegoria da caverna de Platão muitas vezes e não entendeu nada. Seria legal se ele não desistisse, porque Platão é provavelmente o mais influente pensador do mundo ocidental e a alegoria da caverna é, sem dúvida, a mais conhecida história que ele tenha contado para nós. Então eu vou tentar ver se ajudo. Se você me disser, professor, o senhor então sabe exatamente o que Platão queria dizer com isso? Não sei. Eu vou apenas arriscar, eu vou apenas sugerir uma interpretação, mas é claro, não lhe asseguro nada de verdadeiro a respeito. Vamos lá. Platão tinha a firme convicção de que somos viventes constituídos de corpo material, finito, que se deteriora, né? Esse mesmo que você vê, e alma cuja função principal é pensar na sua parte superior. Esta alma não é material, razão pela qual já existia antes do corpo, continua existindo depois do corpo. No nascimento, vincula-se corpo e alma num vivente só. Na morte, a alma volta a existir sem corpo. O que acontecia antes de nascer só com a nossa alma? Pois Platão acreditava que essa nossa alma pairava num espaço incrível, onde também existem outras almas e formas perfeitas, ideias perfeitas, verdades sobre as coisas. Então, as almas estavam habituadas a interagir com uma verdade pura, cristalina, irrefutável e assim por diante. Professor, dá um exemplo de uma verdade que pode estar nesse mundo aí onde estão as almas e as ideias. Por exemplo, a ideia de que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Isso já está por lá e a alma já sabe disso, convive com isso, com grande intimidade. E aí o que acontece? Puxa vida, surge um corpo precisando de alma, junta-se corpo e a alma, despenca num corpo. Nossa, é uma queda, por quê? Porque a alma agora tem que lidar com o corpo e com suas imperfeições, esse corpo que enxerga, é tão duro para a alma que se você olhar um recém-nascido, você vai ver que ele chora, ele esbraveja, ele se desespera, não, com o corpo não, mas não tem jeito, agora vai ter que aguentar por um certo tempo. E aí então o homem começa a ver as coisas e tomar o que ele vê por verdadeiro. Pouco a pouco ele começa a se dar conta, né, que nem sempre o que ele vê é necessariamente verdadeiro. Afinal de contas, uma moeda e o sol não têm o mesmo tamanho, mas se você puser lado a lado, pode até ter. Os sentidos que o corpo tem podem ser fonte de erro, e ao perceber isso, o homem começa a depurar aquilo que ele vê. Ele começa a pensar sobre o que ele vê. E quando ele pensa sobre o que ele vê, ele vai melhorando o seu pensamento. E pouco a pouco se aproximando daquele estado anterior em que a alma convivia com as ideias puras. Alguns de nós têm mais facilidade para isso. E a alma rapidamente vai se localizando e vai se desvinculando das imperfeições do corpo e se familiarizando de novo com as ideias com as quais convivia, vai lembrando das ideias que conhecia, porque o nascimento é uma espécie de grande esquecimento do mundo em que a alma vivia. Puxa vida! E, professor, e o mito da caverna? É assim, escravos estão presos olhando para a sombra não é a realidade, mas eles pensam que é, são vítimas dos seus sentidos.
mais ou menos como aquela criança que acabou de nascer, está condenada a viver com o corpo e assim por diante. Aí um deles, mais afeito às reflexões, se solta, vai para fora da caverna e percebe que o que os escravos veem são só sombras, não é a realidade. Ei, não é a realidade está lá fora, isso aqui é só sombra, vocês estão errados em relação à realidade, os olhos de vocês levam vocês ao erro em relação à realidade. Lá fora é que é legal, lá fora da caverna nada mais é do que uma vida dedicada à busca da recuperação das ideias que a alma já conhecia, dessa anamnese, dessa lembrança das coisas que a alma já conhecia. E aí, é claro, esse filósofo, esse pensador, esse cara que foi lá fora, volta para avisar: ei, tá errado, vocês estão errados, estão contemplando a realidade por aquilo que ela não é, é só sombra. E aí, claro, ele sofre um pouco, porque a galera não curte muito essa ideia de alguém que vem dizer que está todo mundo equivocado em nome de uma verdade outra. Alegoria da caverna de Platão, uma espécie de fundamento do pensamento ocidental. Ah, se a gente pudesse discutir mais sobre ela, provavelmente nos equivocaríamos menos. Uma homenagem a um grande pensador. Ei, homem importante do nosso estado, não desista não. Leia de novo o livro 7 da República, o mito da caverna, e assistindo aqui o nosso Despertar Inspirado, talvez faça um tiquinho mais de sentido, mas eu repito, isso é o que eu acho. Não tenho a menor ideia do que passava na cabeça de Platão quando ele escreveu a República. Bem, esse foi o nosso encontro dessa segunda-feira. Fique com Deus. Se você gostou, volta amanhã. Se gostou muito, compartilha com alguém. Amanhã estamos aqui de novo. Que ninguém tenha ficado zangado comigo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.